Eu acho que a consciência humana está chegando a um ponto onde é ridículo tentar esconder o que está na cara quando olhamos para Marte. E que ano eles foram para lá? Foi no fim dos anos 30, início dos anos 40. Quanto tempo teve essa viagem? Se fosse da Lua até Marte, quanto tempo levaria? Com base na tecnologia dos anos 30. Teria sido uma viagem de horas. Você diz, naquela época. Por quê? Agora seria mais rápido? Sim, agora é feito em minutos. Mas, considerando-se a soma das cidades aqui da Terra, acho que comportam centenas de milhares de pessoas, está dizendo que nesses tubos de lava podem ter milhões de seres que vivem nesses tubos. Nossa, o que eles fazem? Havia bichos em Marte? Tem vida sim lá. Sim, essas raças construtoras e outras raças entraram no nosso sistema solar com o fluxo e refluxo do tempo e brigaram pelo controle do sistema solar. Suas estruturas foram encontradas por todo o sistema solar. Nosso sistema solar está cheio de locais arqueológicos antigos. Sejam bem-vindos ao 21º episódio da série A Revelação Cósmica aqui no canal, onde o delator dos programas espaciais secretos americanos, Corey Goode, traz para nós a sua visão física das coisas que nós vemos no extrafísico. Ele vê as instalações físicas em Marte, por exemplo, como nós vamos conhecer hoje. A gente traz através da literatura espiritual muitas coisas que acontecem em Marte, como por exemplo, pelo espírito Ramatiz, a vida no planeta Marte. Mas o Ramatiz se refere à vida espiritual, extrafísica no planeta Marte, que inclusive é uma sociedade nas nuvens. E nesta série, Corey Goode fala sobre a povoação que vive humana, física, que já vive lá em Marte. Sim, todos esperam que o Elon Musk forme essa sociedade lá, né? Mas tudo isso já existe lá. E há muito tempo, desde 1930, como a gente está vendo aqui nessa série. Então vai ser muito interessante que tu expanda teus horizontes e veja o que a gente já pode ver em projeção astral lá em Marte, sendo contado por um delator dos programas espaciais secretos americanos, numa série da TV Gaia AM. Escavando Marte. Bem-vindo ao programa, sou David Wilcock. E nesse episódio vamos falar dos alemães e sua viagem a Marte. Mas em um episódio e outro, que temos perguntas importantes não respondidas. Uma destas perguntas é: temos artefatos na Lua? Temos em Marte também? Vamos falar da relação entre esses artefatos antigos na Lua e em Marte, que, já que os alemães, se encontram em ambos. Isso vai nos ajudar a entender o que os alemães fizeram em Marte. Tudo isso será visto neste episódio. Corey, fico animado de falar disso, obrigado por ter vindo. Obrigado. Corey, falávamos do desenvolvimento alemão na Lua no episódio anterior. Como acha que isso foi conquistado, considerando a raça construtora? Havia ruínas da raça construtora na Lua, que eles encontraram quando pesquisaram ao chegar lá? Sim, há ruínas da raça construtora por todo o sistema solar e embaixo da superfície do planeta. Que ruínas específicas da raça construtora foram encontradas lá? Acho que as mais importantes que interessariam você e muitos outros são prédios antigos que foram construídos obviamente construídos para uma raça de seres muito altos. A menos que fossem seres que gostassem de altura. Arcos altos e portas altas. Quando você fala alto, quanto seria em metros? Qual seria a altura estimada dessas pessoas? Alguns assentos de pedra e portas tinham de 18 a 24 metros de altura. Seres dessa altura, altos. Quando diz assentos de pedra, como eram isso? É alguma coisa parecida com o que temos na Terra? Eles o chamavam de tronos, mas não eram. Eles eram vários assentos saindo das paredes para fora. Acho que o mais perto que veríamos em um castelo antigo seria uma sala de trono, com tronos contra a parede. Esses assentos eram entalhados como túneis e básicos ou eram só de enfeite? Qual era a estética deles?
eles chegaram a ter escritos ou emblemas, símbolos também, mas alguém, por algum motivo, mandou limpar e tirar tudo. O mesmo ocorreu com outras áreas nas construções e esculturas que pareciam ter sido alguma indicação de escritas, caracteres ou imagens. Foram apagadas. Eu acho que dizem que o vencedor sempre escreve a história. Talvez outros grupos de extraterrestres tenham chegado milênios depois e decidido: vamos escrever a história. Não queremos que ninguém, queremos nós ser conhecidos como deuses. Então apagaram o que estava escrito. Esses tronos aparecem entalhados ao lado de uma montanha, como no Monte Rushmore, na Terra, ou estavam dentro de salas. Estavam dentro de salas e isso era muito tecnológico. Era obviamente matéria manipulada, de matéria tecnologicamente manipulada. Descreva para nós como seria para nós. É tipo uma cúpula e você entra na cúpula. É construída ao lado de uma montanha, no subterrâneo. Onde vemos estas salas, como entramos nelas? Na sua maioria são estruturas entalhadas, agora por poeira da lua e meteoros que deixaram fragmentos. Estão lá faz tempo, mas teriam que ser tiradas de dentro da terra. Uma certa, talvez 10%, teria que ficar acima da superfície. Mesmo isso teria que ser descoberto. O resto teria que ser tirado e eles viriam escavar e checar a parte interna. Havia estruturas assim no lado da lua, que dá para a terra, e no lado negro, por tudo. Então vem, a construção é quadrada ou tem mais um formato circular? Qual era a forma que daria pista de que não se tratava de uma irregularidade na superfície da Lua? Essas construções tinham formas diferentes e condições diferentes, e eram feitas de vários tipos de materiais, inclusive a liga de alumínio, da qual falamos antes, ou parte de construções eram desse material. Algumas construções, as paredes eram transparentes, quando descobertas dos fragmentos lunares. Isto. Uau! Richard Hoagland falou muito sobre o que ele acredita serem as cúpulas de vidro na Lua, e a ideia de que poderiam ser pressurizadas. Você encontrou provas das cúpulas de vidro? Há vários tipos de estruturas de vidro que estão destruídas. Inclusive as cúpulas, sim, as torres. Quando diz destruídas, por quem? Pode ser por um cataclismo. Muita coisa fica na Lua para lembrar de uma grande guerra. Há vários outros materiais e itens que são deixados e que vêm de muito tempo atrás. O tempo que estamos falando aqui é surpreendente, e o número de grupos e raças que contribuíram com os enfeites e construções na superfície é impressionante. Vamos falar dos paralelos entre o que foi encontrado na Lua e em Marte. Porque os cientistas alemães, digamos, nem todos nazistas, quando foram para Marte, encontraram estruturas parecidas com as vistas na Lua. Sim, essas raças construtoras e outras raças entraram no nosso sistema solar com o fluxo e refluxo do tempo e brigaram pelo controle do sistema solar. Perderam o controle, voltaram milênios depois. Isso acontece há milênios. Suas estruturas foram encontradas por todo o sistema solar. Nosso sistema solar está cheio de locais arqueológicos antigos. Você disse antes que tem um portal que vai para outras galáxias. No limite do sistema solar, tem um portal da teia cósmica. E nosso sistema solar está em uma área cobiçadíssima. E sim, esse portal se espalha não só para outras galáxias, mas para outros sistemas estelares na nossa galáxia. Estamos em um local cobiçado. Sim. Você diria que nosso sistema solar tem mais colonização e história do que a maioria das civilizações mais rurais, em oposição ao nosso local urbanizado?
soube que somos basicamente um oásis em uma rota da seda cósmica. A NASA sugeriu há pouco tempo que em Marte, em um dado momento, tinha um oceano de 2,4 km de comprimento, a metade da superfície, como o hemisfério norte. A NASA diz isso. Por que acha que diriam isso? Eu acho que a consciência humana está chegando a um ponto onde é ridículo tentar esconder o que está na cara quando olhamos para Marte. Muita gente já tirou fotos de satélite da Terra, imagens de satélite da Terra e de Marte, colocou-as lado a lado e, geograficamente, provou e mostrou que eles tiveram o mesmo tipo de atividade. Você acha ou encontrou informações sugerindo que Marte pudesse ter sido mais parecido com a Terra? Sim, sim. Tinha dito antes que o cinturão era um planeta destruído, o cinturão de asteroides. Hoagland e outros sugeriram que Marte era uma lua deste planeta. Encontrou algo assim? Segundo o Smart Glass Pad, essa era a inteligência. Era Marte, em um dado período, um satélite de uma super-terra que existia onde agora temos o cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides, pessoal, só para contextualizar, é aquele que fica entre Marte e Júpiter. Mas também Marte também era um planeta com muita água, oceanos e tal. Tinha oceanos e uma atmosfera muito densa, que foi explodida no mesmo evento, que mudou sua órbita atual e criou o cinturão de asteroides. Quando olhamos para o trabalho de certos astrônomos, como o Dr. Thomas Van Flander, que estudou o que chamou de a hipótese do planeta explodido, vemos que metade de Marte está coberta de crateras. A outra metade é bem lisa. Você acha que foram asteroides do planeta que explodiram e atingiram Marte? Encontrou algo que sugeriu isso? Sim, e podemos analisar isso em detalhes. Houve muito. A superfície de Marte, metade dela, era de quartzo pesado e depósitos, e metade de Marte tem carga positiva e a outra metade tem carga negativa. E por causa do que aconteceu, agora ela é um capacitor gigante. Temos esse planeta enorme, habitável e com oceanos. E tinha uma lua em volta que virou Marte, como imaginávamos, que também é habitável. Você encontrou informações que sugeririam haver civilizações opostas inimigas em cada esfera? Ou era tudo parte de uma civilização maior? Sabemos disso? Eu vi os aspectos práticos das informações científicas. É aí que começamos a entrar no sindicato secreto do governo da Terra, ou Illuminati, né? Ideias religiosas sobre várias ideias sobre o que houve. Eles criaram vários mitos e ideias sobre como e o que aconteceu. Eles acreditam nisso tão piamente quanto qualquer um crê na sua religião. Você disse antes que essas construções na Lua, falávamos de tronos que encontrou na Lua, com construções de diversos tipos enterradas. Você disse que houve um esforço para apagar os textos insígnias ali. Temos estruturas parecidas em Marte? Sim, e em todo o sistema solar. E todas foram tratadas da mesma forma. Essas estruturas parecem ter sido construídas quando Marte tinha oceanos antes da explosão do planeta? Vou dizer isso de memória. Não quero especular aqui, mas parece certo. Quanto de arquitetura havia em Marte? Quanto temos lá que demonstre que houve uma civilização avançada no local? A maior parte está no subterrâneo ou destruída mesmo. A superfície de Marte passou por uma catástrofe imensa. Parece que alguma coisa passou lá, uma onda de choque passou por todo o planeta. A geologia está bagunçada. É uma confusão enorme. Bom, vamos falar de Sidônia agora. Foi essa área que Richard Hoagland falou, a face de Marte, né? E do que parece ser uma pirâmide de 5 lados próxima. Eu vi as pirâmides. Como assim você as viu? Eu vi as pirâmides de 5 lados. Eu as vi. Mas todos nós já vimos. Eu voei e vi as pirâmides, mesmo parcialmente enterradas, com lama ou lodo por cima. E eu não olhei, eu voei por cima onde estava o rosto,
mas eu não vi como um rosto. Você viu partes de pirâmides que ainda parecem superfícies de pedras entalhadas? Ou estava tudo coberto por entulhos? A maior parte aparece entre entulhos, mas eu diria que grande parte é bem maior do que as pessoas pensam, porque estão cobertas de lodo. Lembro que um informante, Daniel, me disse ter visto fotos de astronautas acenando perto de uma pirâmide em Marte, e tinha uma bela ponta de pirâmide para cima. Então, parece que você confirma que havia pirâmides, que ainda dá para ver as pontas a partir do chão. Sim, sem dúvida, haviam pirâmides. Certo, então os alemães foram para a Lua, e você disse que eles foram para o cinturão. Também foram para Marte. Então, qual foi a sequência? Fizeram tudo isso ao mesmo tempo? Qual foi a abordagem? Bom, primeiro eles foram para a Lua, certo? E montaram o seu... Bom, só para um adendo, isso a gente falou no episódio passado. O episódio passado está em detalhes como que eles desenvolveram a tecnologia e foram para a Lua, né? E aonde que eles ficaram lá, onde é que eles estabeleceram, como que foi a base que eles montaram lá, né? Agora a gente está dando sequência aqui nesse episódio. Daí então a ida para Marte, agradecendo a tua inscrição. Depois de tentativa sem sucesso, montaram sua base na Lua. E aí foram para Marte e montaram uma base temporária em Marte. Depois construíram uma base maior em Marte. Certo, então vamos parar aí um instante. Os alemães chegaram a Marte. A NASA ainda não foi a Marte até agora. E que ano eles foram para lá? Você sabe? Foi no fim dos anos 30, início dos anos 40. Eles procuravam arqueologia especificamente? Só sei que queriam criar bases fora da Terra, bem como na Terra, em áreas inóspitas, ou fora de alcance na civilização da Terra. Fora de alcance da civilização da Terra. Como tinha um ar respirável dentro da nave, fazia parte da tecnologia extraterrestre que tinham para fazer alguma viagem longa e que não precisariam voltar? Sim, eles tinham desenvolvido em super submarinos, eles já tinham desenvolvido o purificador de dióxido de carbono e sistemas fechados de respiração de oxigênio. Já tinham começado a desenvolver isso há algum tempo. Mas depois que trabalharam nisso com os grupos de extraterrestres e desenvolveram tecnologia avançada que não só lhes deu a viagem eletrogravitacional, mas também a habilidade de ter gravidade artificial e também de ter controles ambientais para se sentirem confortáveis, vivendo tão longe da Terra. Eles viajaram da Terra a Marte ou tinham uma estação construída no meio do caminho como um depósito de suprimentos? Eles viajavam da Terra para a Lua, da Lua para Marte, como nós planejamos fazer. Quanto tempo teve essa viagem? Se fosse da Lua até Marte, quanto tempo levaria? Com base na tecnologia dos anos 30. Teria sido uma viagem de horas. Não sei o tempo exato. Você diz, naquela época. Por quê? Agora seria mais rápido? Sim, agora é feito em minutos. Digamos que eles estejam nos olhando da superfície de Marte agora. Alguns pesquisadores disseram, e Hoagland é um deles, que as fotos originais da sonda Viking pareciam ter a cor vermelha saturada nas imagens. E que o céu, na verdade, não é vermelho, mas é azul como a Terra. Sim, usa um filtro vermelho. Mas entenda que, às vezes, dependendo do... É muito dinâmico em Marte. Há vezes em que o céu é vermelho. Há tanta poeira no ar, especialmente nas regiões equatoriais. Quanto mais perto estiver dos polos, menos poeira atmosférica, menos entulhos terá, e quanto mais vir há auroras boreais. O céu fica meio rosa, dependendo da hora do dia, pôr do sol, nascer do sol. Mas durante o dia, o céu fica entre o azul e o violeta. Mas muitas vezes, devido a todas as tempestades, está cheio de areia vermelha. E é vermelho. Nós podemos respirar o ar de Marte? Não é aconselhável respirar em Marte. Nas regiões norte e sul é mais fácil respirar, mas é parecido com estar no topo do Everest. É escasso. O oxigênio é escasso. A pressão
no barômetro é muito pequena. Precisa de uma roupa leve, mas que proteja. E normalmente de uma máscara que libere oxigênio para você. Muito interessante. Você disse antes que a Lua é habitada por várias raças diferentes. E que há satélites orbitando em Marte ou plataformas com sistemas de armas que vão atingi-lo se você tentar ir até lá? Como os alemães, eles voaram direto ou encontraram alguma resistência? Não sei se encontraram resistência. Acho que naquele momento já tinha formado uma aliança. Então, acho que as pessoas com as quais formaram uma aliança teriam sido pessoas que poderiam atirar em você. Há duas luas pequenas em volta de Marte, Phobos e Deimos, e há satélites atualmente feito loucos em volta de Marte. Mesmo? Está falando de satélites feitos por humanos? Humanos modernos que habitam Marte. Pessoas que nasceram na Terra e migraram para Marte fizeram esses satélites? Sim. Pessoas que podem ser descendentes de terráqueos, mas são marcianos. Diz que está cheio de satélites? Sim, tem muitos satélites. Alguns são sistemas de armas. E muitos são de pessoas que são descendentes de alemães, que estabeleceram colônias bem cedo, em Marte. E depois cresceram, depois que os alemães adotaram a ideia de complexo militar industrial dos Estados Unidos, essas colônias cresceram pelo planeta. E muita gente que agora está lá é descendente deles. Quero voltar a isso, mas você falou em Phobos e Deimos. Pessoas que estudaram isso online e entraram no mesmo assunto de Marte dizem saber que as luas são perto demais do planeta e que também se movem muito rápido nas suas órbitas. Estamos vendo Phobos. Eu acho que tem gente que em Hogwarts que também disse que parecem ocas por dentro, com base nas características. O que são Phobos e Deimos? São luas ou tem algo mais aí? Phobos é esmagada. É uma esfera esmagada. Mesmo? Então já foi uma esfera perfeitamente redonda? Já foi uma esfera. E uma das extremidades havia uma abertura. Não nos mostram isso na NASA? Garantiram que fariam alguma montagem? Não vi as imagens da NASA, mas sei que fazem montagens. Usam Photoshop e por aí vai. São muito rápidos nas imagens de Marte, da Lua e de outros planetoides. Eu falei. Então, eu imagino que muitas coisas de Phobos sejam montagens ou imagens fora de foco. Uma coisa estranha aí que vejo, e vamos colocar aí na tela, Phobos tem essas linhas paralelas bem retas, todas na mesma direção. E há outras que vão a 90 graus. Sim, tipo espinhaços. O que acha que é isso? Como na Lua, na nossa Lua, aí já entramos em outro assunto. Nossa Lua é uma estrutura artificial. Em cima dela existem centenas de metros de matéria de meteoros, retangular e fina, que foram reunidas por muitos milênios. E este, Phobos, tem um campo gravitacional próprio, que puxa os entulhos. E embaixo deles existe uma superestrutura. Os alemães mostraram interesse inicial em Phobos. Se tivesse um buraco onde pousassem, eles fariam isso ao chegar lá? Não vi registro disso. Deimos, você falou que Phobos foi esmagada. E Deimos, o que eu acho que explica ser oca por dentro. Deimos também é outra coisa além de uma lua comum? Eu não li nada sobre ela ser artificial, certo? Então pode ser que seja um objeto natural que foi capturado em um cataclismo que houve há muito tempo. Para começar, existe água líquida na superfície de certos lugares? Marte tem um estranho ano de ciclos, ciclo anual. Em certos momentos, a água que está lá, na superfície na forma de gelo. Isso ele que faz. Mesmo? Está bem, mas por pouco tempo. Nunca soube de lagos ou pequenos oceanos lá em uma época atual. Nunca sobrevoei por nenhuma área assim. Não naquele solo. Certo. Então, vamos... Os alemães tinham um plano de tentar usar materiais locais para fazer uma base sustentável quando chegassem lá? Foi essa a intenção deles sempre? Sim, como na Lua, eles planejavam levar alguns recursos.
para Marte. Cal e todas as coisas que precisarem para misturar com os recursos que eles tinham lá. Locais e fazer concreto e o que quer que precisassem construir. Estruturas que pudessem pressurizar e usar como abrigos temporários. Tiveram que fazer várias viagens para trazer pessoas e materiais. No começo, isso foi quando começaram a usar as viagens por meio dos portais. Sério? E isto, nessa era inicial, eles usavam os portais para transferir e teletransportar materiais, não pessoas ou nada orgânico. Houve problemas com as coisas orgânicas, danos ao ciclo de vida deles? Sim, matando-os. De um jeito terrível. Sim. Até que descobriram como fazer isso com a ajuda de alguns grupos aliados de extraterrestres. E em que ano você sabe que portais começaram a transportar materiais? Materiais foram... Eles usavam portais para transportar. Eles sabiam fazer isso desde os anos 30 e 40. Antes da experiência da Filadélfia. Só nos anos 50 que foi a da Filadélfia. Sim, vimos isso e como isso acabou mal. Só nos anos 50 eles conseguiram começar a transportar pessoas com certa frequência, sem que elas sofressem de demência temporal, como acho que foi o nome que deram. As pessoas que se transportavam, elas se transportavam intactas daqui até Marte. Pareciam bem, mas depois de alguns dias, sofriam de algum tipo de demência, que eles chamavam de demência temporal. E os alemães trabalharam muito neste campo e ajudaram, e nos ajudaram a ver como fazer isso direito. Eles e seus aliados extraterrestres. É tão surpreendente imaginar que já havia artefatos lá, como pirâmides, quando os alemães chegaram. Eles quiseram recuperar o que existia lá, quiseram fazer coisas novas. No começo, queriam um retrato do local. Eles mapearam, sabe o que fazemos? Eles mapearam Marte para ter um retrato do local. Tinham muitos dados da geografia de Marte nos Smart Glass Pads, que são os tablets de vidro deles. E essas foram as informações que foram apresentadas em um Smart Glass Pad muito técnico, mas vieram de folhas de papel datilografadas. Eu olhei para elas, então não era nada muito técnico, não tinha um jeito muito tecnológico de nos mostrar informações. Então os alemães não tinham esses Smart Glass Pads antes? Não. Os dados vieram com a pesquisa deles. E você viu como arquivos em JPEG ou documentos originais escritos, certo, e algumas fotos antigas de 35mm ou o que quer que usassem. Fotos. Tinha fotos de ruínas legais, de civilizações antigas? Sim, de ruínas e fotos aéreas de regiões enormes, vulcões do Monte Olimpo, tubos de lava, 10 vezes maiores do que os nossos aqui. São perfeitos para fechar e criar um ambiente lá dentro. E temos uma base facinho, prontinha. É uma área bem cobiçada para criar bases. E os alemães a queriam. Depois os grupos do CCI, acho que os grupos espaciais modernos queriam utilizar aquela área, mas já estava ocupada por outro grupo. Eram muitos e se defendiam muito naquela área. Mesmo? Sabemos de alguma coisa sobre como são, de onde vêm? Sim, houve um tratado entre alguns desses grupos. Um deles era um reptiliano e outro era insetoide. E isso era o que eu esperava dizer. Era uma área muito cobiçada. Quando diz 10 vezes maior do que a lava na Terra, tubos de lava na Terra, você diz 8 km, 32 km, 80 km de largura, do maior para o menor. Do maior quer dizer enormes, maiores, quer dizer, eles deixavam as nossas qualquer cavernas ou tubo que tenhamos aqui muito para trás. Acho que está falando da maioria
dos tubos, eles têm grandes cidades dentro deles, tem tudo a ver com o tamanho do vulcão, a gravidade, a pressão barométrica em Marte e o modo como são enormes. Teriam 160 ou 320 quilômetros de comprimento, de cima a baixo, eu estaria especulando, certo? Não vi dados de quantos metros, jardas ou pés tinham. Mas considerando-se a soma das cidades aqui da Terra, acho que comportam centenas de milhares de pessoas, está dizendo que nesses tubos de lava podem ter milhões de seres que vivem nesses tubos. Nossa, o que eles fazem? Vivem a vida lá. Eles têm a própria civilização, o próprio jeito, as próprias sociedades. Marcam muito o território. Eles têm astros do pop, tipo, existe uma Britney Spears de inseto lá. Não sei assim sobre eles. Muita gente que foi designada para ir para lá, para ser segurança, na superfície de Marte, interagiu com eles. Eu não interagi. Então os alemães enfrentaram a resistência deles quando chegaram. Eles interagiram um pouco entre si. Tentaram brigar para pegar alguns tubos? Sim, o plano deles era pegar alguns tubos. Batalhas foram travadas. Eles não se deram nada bem. Tiveram até algumas de suas bases iniciais destruídas e perderam. Perderam inteiras bases. Como o pessoal, todas as bases foram destruídas. Sim, eles também escolheram mal. Construíram algumas bases em direção ao Equador. E descobriram que as tempestades de poeira, que acontecem muito, têm uma carga elétrica imensa. E a eletricidade estática aumenta com o atrito da areia e com as tempestades de areia que sopra de uma velocidade muito grande. Faz sentido. E os minerais embaixo do planeta, acho que já falei antes, né? Um lado pelos impactos causados pela cristalização de algumas pedras, certo? Você disse que se formou quartzo, fazendo com que um lado fosse um ânodo e o outro um cátodo. Então a superfície, especialmente em torno do Equador, tinha uma carga elétrica também. Faz sentido, é o mesmo princípio de pegar certos metais e colocá-los sob pressão e eletrificá-los e torná-los magnéticos. Todo um lado do planeta é assim. Bom, o problema é que quando se constrói uma base com tanta eletricidade estática, são os relâmpagos que ocorrem nas tempestades de areia, de tanto campo elétrico que foi criado, que destruiu todos os aparelhos eletrônicos deles. Isso equivale ao IMC, é um pulso eletromagnético. Sim, isso ocorre muitas vezes. É um descarregar de estática. Então quer dizer que a região do Equador não é boa? Não é boa para se ter uma colônia. Com certeza, eles resolveram muitos problemas de proteção para criar colônias lá agora. Sei que dá para voar pelas tempestades de areia agora, sem ter problemas elétricos. Mas naquela época, quando os alemães estavam chegando em Plymouth Rock e formando um novo território, descobriram que não deveriam ficar ali. Especialmente com a tecnologia que dispunham na época. Eles estavam perdendo toda a sua tecnologia e descobriram que mais perto das áreas polares, em um raio de 20 graus, eu acho, dos polos norte e sul, ficavam as melhores regiões habitáveis. Também era ali que muitos outros grupos tinham feito suas bases. Então tiveram que achar uma área onde pudessem fazer a sua base. E todos em Marte, assim como as pessoas associam Marte com a guerra, todos os seres lá gostam de demarcar território. São muito territorialistas, o que pode ser considerado belicoso, mas faz parte da cultura deles. É como pôr peixes demais em um aquário. Tiveram que defender a sua terra, e isso exigiu que eles fizessem algumas coisas. Eles não conseguiram ter sucesso total até bem mais tarde, lá no fim dos anos 50, quando estavam trabalhando com os Estados Unidos e o complexo militar industrial. E tinham todos os recursos dos Estados Unidos da América para apoiá-lo. Aí, eles realmente conseguiram começar a construir e se tornar mais uma força em Marte, para expulsar esses outros grupos, como os índios americanos. Os americanos expulsaram os índios e tomaram o território. Destino Manifesto. Durante o ano típico da Terra,
A Terra é inclinada para o Sol e temos estações do ano. Ou seja, vai ser muito frio ou muito quente dependendo de onde você está. Isso muda. Se você constrói perto de uma região polar e está no inverno de Marte, como a vida humana vai aguentar isso? Considerando-se que Marte está mais longe do Sol e seria mais frio, segundo o que a NASA estudou de Marte. É bem mais fácil lidar com o frio. No frio você tem gelo, água congelada, água na forma de gelo. É bem mais fácil lidar com o frio do que viver em um deserto, com tempestades elétricas o tempo todo. Além disso, tem a atmosfera que é mais hospitaleira nessas regiões, mesmo se está frio, em termos de respiração. Embora haja pouco oxigênio, pouco ar, ainda há, mais nos polos norte e sul. Ok, está dizendo que essas bases alemãs foram construídas em uma região que consideraríamos ártica pelo visual? Não no Ártico, normalmente no paralelo 20, digamos assim. Havia bichos em Marte? E eles caçavam e comiam? Tem alguma vida lá? Sim, tem vida sim lá. Não ouvi falar nem li muito sobre eles caçarem. Mas com certeza, por pior que fossem as coisas para os colonos de Marte, eles devem ter tentado caçar ou comiam o que achavam na superfície. Só não lembro de ter lido nada sobre churrascos de marcianos que eles fizessem. Que animais diferentes eles acharam lá? Você tem que cavar, estão na superfície, voam. A maior parte deles vivem em tocas. São animais assim. Até tem um pequeno pássaro que lembra um morcego ou algo assim. Eles fazem tocas. E quando construíamos este posto avançado, estávamos vendo uns buraquinhos e ao anoitecer eles voam. E sempre que a cada batida de asas dava para ouvir um tim 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 e eles voariam. O que comiam, aonde iam, eu não sei. Sei que voltariam às suas tocas depois. Como eles eram? Que cor tinham? Eram escuros, pretos, e pareciam que lembravam couro duro, quase como uma armadura. Acho que para qualquer coisa ter evoluído nesse planeta inóspito, só com esse tipo de armadura mesmo. E resistência mesmo. Alguns cientistas acharam interessante que algo tão pequeno e alado pudesse voar em tão rarefeita atmosfera. Não achavam que a atmosfera era densa o bastante para para que eles conseguissem voar. Qual era o tamanho deles? Eram pequenos, quero dizer, tipo, pequenos, lembravam alguns pássaros que vimos voando por aqui. Eram muito parecidos com os morcegos da Terra? Na textura, sim. As asas, a pele. As asas pareciam com pele, mas a cabeça e o bico lembravam mais pássaros. Ah, tinha um bico, sim. Nós podíamos falar da taxonomia de todos eles. Não vi muitos. Pessoalmente, só vi alguns. Vi plantas e coisas assim. Você falou que incluímos as plantas. Mas, sabe, eu vi. Isso foi catalogado cedo pelos alemães. Eles catalogaram muitas formas de vida diferentes, que surgiram nos tablets de vidro. Tinha coisinhas que lembravam caranguejos ou aranhas. Tinham aranhas. Aranhas grandes. Como assim grandes? Muito grandes, mesmo. É da metade do tamanho de uma pessoa. Meu informante Jacob descreveu que quando ele cozinhou, ele comeu. Isso tem gosto de aranha. Não porque não entendi. Tinha coisas pequenas como vermes escavando pelo solo, ou formas de vida como centopeias. Eu vi relatos de grandes vermes, quase como os bichos da seda, que faziam tocas e delas também saíam para ficar deitados ao sol. E às vezes voltavam às tocas. A principal forma de vida que soube de outros informantes, que dizem ter ido a Marte, foram vermes muito grandes, que comiam metal
e se ligariam às laterais de algumas destas bases e tinham que ser atingidos com arpões para sair de lá. Mas não eram rápidos, então não ameaçavam. Parece que o trabalho era bem chato. Sim, são quase como grandes larvas, vermes enormes que vivem no subterrâneo. Tinha alguma forma de vida indígena que tinha evoluído em Marte e sempre tinha estado lá? Havia um grupo muito esquivo, que eu nunca vi, mas já li sobre eles, que lembrava os humanos, que tinha ficado em cavernas e sempre usava hobbies. Mesmo? Sim, e eram muito esquivos, evitando contato com todos. Sim, eu ouvi outros falarem da população indígena também. Sabe informar a altura ou a aparência deles? Parece coisa de filme. Supostamente, eles se parecem muito conosco, mas são muito avermelhados. E eles dizem ser os indígenas de Marte. Se é verdade ou não, eu não sei. Não tenho como saber. Mas tinha muito pouco sobre eles no Smart Glass Pad. Eles eram muito esquivos, e sempre que o programa espacial vinha e fazia uma colônia que era muito perto de uma das civilizações deles, eles moviam seus grupos. Mesmo? Sim, ficavam totalmente afastados. Nenhuma ofensiva, não. Pelo que pude ver, eles eram muito pacíficos. Não marcianos, né? Muito pacíficos. Eles queriam ficar totalmente afastados, todas as outras formas de vida. Muito bem, essas informações são incríveis. Voltaremos no próximo episódio com muito mais sobre Marte, aqui na Revelação Cósmica, porque você precisa saber. Você precisa saber mesmo, todos nós precisamos saber. E eu agradeço muito a tua companhia desse maravilhoso domingo. O próximo episódio domingo vem. Te espero aqui. Um grande abraço. Espero ter dado like, teus comentários aqui embaixo que tu está acompanhando a série. A gente vai discutindo nos comentários sobre isso tudo, tá bom? E quem sabe até se torna um vídeo aqui. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!